Amores, agora nós vamos dar início à nossa correção do livro de História, correto? Então, vamos lá. Página 44. Você vai ler essa partezinha aqui? Se for possível, vocês aproveitem para usar o marcador de texto e marcar o que é interessante, ok? Os primeiros povos nômades do Brasil. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e flora era completamente diferente das atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Nesse período, havia mastodontes, tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno, preguiças gigantes que possuíam o tamanho de elefantes e não se dependuravam em árvores. Claro, né, gente? Senão a árvore ia cair. Tamanho do elefante, que eram caçados por esses povos para que pudessem se alimentar. Depois veio um período com seca, e com seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram se extinguindo, porque não conseguiam se adaptar. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único lugar. Pega o seu marcador de texto, porque o livro está falando sobre os nômades, o texto está falando dos nômades, mas só chegou na partezinha do nômade agora. Então, marca aí, ó. Esses povos eram nômades, ou seja, não se fixavam num único lugar. Ora utilizavam cavernas como abrigo temporários, ora construíam tendas com madeira e cobertura de pele de animais em campos. O que eles usavam? Eles usavam os animais na alimentação. A pele eles não comiam. Então, eles usavam a pele para fazer a cobertura das casas. Eles usavam madeiras do próprio ambiente onde eles viviam. Alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Não tinha mercado, né, gente? Não tinha uma feira. Então, eles retiravam tudo da natureza. Há indício de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares, feitos com pedra. Rudimentares aqui quer dizer que não era uma coisa perfeita. Era feito sem nenhum capricho, porque eles não tinham materiais para construir as coisas. Eles construíam com o próprio esforço. Esses materiais eram feitos com pedra para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater. Os nômades, quase sempre, eles ficavam em ambientes onde havia água, porque eles precisavam da água para viver. E quando aquele ambiente onde eles estavam vivendo ficava precário para oferecer alimento, para oferecer conforto para eles, né, um certo conforto de alimentação, de animais para caçar, eles trocavam de lugar. Por isso que eles eram nômades, porque quando o ambiente estava ficando escasso para produzir as coisas que eles necessitavam, eles trocavam de lugar. Então, 1, 2, 3... O terceiro e o quarto parágrafo, que é esse aqui, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? Vocês vão sublinhar, porque é muito importante. Outra coisa. Essa partezinha de cima, que fala dos animais, a tia colocou um vídeo interessante mostrando como foi que aconteceu isso para vocês, não foi? Dá uma olhadinha lá que é bem interessante. Agora nós vamos passar para a página 46. Na página 46, está contando que os cientistas descobriram uma toca pré-histórica de preguiças gigantes, tá? Aí vocês vão ler o textozinho e aqui vocês vão fazer um desenho. Olha aqui, ó. Fazer um desenho de forma semelhante à descrição feita no livro. Mais ou menos como vocês acham que era. Por exemplo, se você fizer um desenho de uma rocha com aqueles desenhos rupestres, vai representar essa época, entendeu? Então, você lê o texto e desenha e faz uma ilustração
de umas coisas interessantes que você viu aqui, correto? Página 48 está assim. Explique o motivo pelo qual alguns dos animais da pré-história brasileira foram se extinguindo. Foram se extinguindo, quer dizer, sumiram. Não existem mais. Por quê? Porque eles não conseguiam se adaptar à seca de um período de grande estiagem. Está escrito aqui, quer ver? Tem uma partezinha aqui que está escrito mais ou menos por aí, que eles se extinguiram por causa de... Ah, não, é aqui, ó, desculpa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Por isso, a vegetação predominante, nesse período ainda havia os animais, mas depois veio um período de seca e foi quando esses animais de grande porte foram se extinguindo, porque eles não conseguiam se adaptar à seca, eles não conseguiam se adaptar. Por exemplo, quando seca a água de um local, a vegetação também fica destruída, então eles não tinham mais como se alimentar, não tinham como beber água, e aí eles foram se extinguindo, eles foram morrendo, certo? Então, vamos lá. Número 3. O que está escrito no número 3? Pesquise imagens de diversos instrumentos rudimentares feitos de pedra para realizar diferentes ações, como cortar, raspar e bater. Depois, monte um mural com seus colegas da sala. Você pode até pesquisar algumas figuras e colar no seu caderninho de história. Número 4. Marque com um X ações realizadas pelos primeiros povos nômades do território brasileiro. Eles se fixavam só num único local e ficavam ali para sempre? Não, porque eles eram nômades. Nômades quer dizer exatamente o contrário, que não se fixa no lugar, está sempre mudando. Correto? Utilizavam cavernas como abrigo temporários? Sim, utilizavam as cavernas. Não construíam tendas com madeira e cobertura de peles de animais? Sim, eles construíam, usavam a madeira e a pele de animais para cobrir, para fazer tipo um telhado. Alimentavam-se da coleta de frutos? Sim, se alimentavam da coleta de frutos que eles colhiam na mata. Caçavam animais para se alimentar? Sim, eles se alimentavam de tudo que a natureza oferecia. Número 5. Pesquise e responda as questões abaixo em seu caderno. Os homens das cavernas e os dinossauros viveram na mesma época? Vocês acham que viveram? Vocês pesquisaram para saber? A gente vê um monte de filme em que aparece os dinossauros e as pessoas. Vocês acham que eles viveram juntos? Não. Apenas depois que os dinossauros estavam extintos que o Homo sapiens surgiu. Eles não conviveram juntos. Quando tinha dinossauro, só tinham só os dinossauros. Não existia homem. Segunda perguntinha. O que possibilitou o desenvolvimento do ser humano até os dias atuais? O sucesso para que ele permanecesse até os dias atuais foi a capacidade do ser humano de pensar, de descobrir coisas novas, entendeu? Descobrindo coisas novas, ele foi facilitando a vida. E isso possibilitou o desenvolvimento do homem, possibilitou o sucesso do homem, entendeu? Essa capacidade de pensar, de descobrir as coisas que fez com que o homem progredisse, entendeu? Que é isso que a tia fala com vocês também, né? Vamos botar a cabecinha para pensar, vamos descobrir as coisas para facilitar a aprendizagem. Não é tudo a tia que tem que fazer, não é assim? Então, beijinho, correção feita.